Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês aí? Comigo tá tudo ok. Pessoal, o vídeo de hoje eu vou fazer um comparativo, mas não de qualidade de áudio, tá? Vou fazer um comparativo de custo de mercado para vocês entenderem o que está acontecendo com o nosso mercado. Isso eu tô falando, gente, a nível aqui do Brasil, tá? Eu não tô lá fora, eu não sei como está o mercado lá fora. Mas eu andei dando uma estudada no mercado, vi alguns produtos de classe AB, amplificadores, e vi produtos de classe D, ok? Então, gente, como a gente sabe a tecnologia, a gente não tem como frear ela, não tem como mexer de forma miraculosa para que ela se torne perpétua, mas eu digo para vocês, amplificadores classe D estão chegando, e estão chegando forte aqui no mercado, tá, gente? Isso não é novidade para ninguém. Mas do mal que sofre esse. Aí eu falo, que mal é esse que a gente sofre? É o mal da falsificação. Isso aí que está detonando muitos projetos, detonando muitos mercados e detonando muita economia, ok? Não vá pensando que o mundo são flores em relação ao amplificador classe D também. Então, gente, eu estava falando em vídeos anteriores sobre a parte do técnico, né? A postura do técnico, como ele normalmente ele precisa estar sempre evoluindo. E com o amplificador também é um tipo de produto que ele cada vez mais está se tornando complexo, tá? Para melhorar a qualidade. Eu ainda não vi nenhum tipo de amplificador classe D que chegue perto aqui do amplificador classe AB. Então é por isso que eu ainda não desenvolvo amplificadores classe D. Normalmente a gente sabe da tecnologia, como funciona tudo, mas a gente se depara também com a parte de componente eletrônico. Então, para as pessoas que fazem manutenção de amplificador classe AB e que fazem manutenção de classe D, estão sofrendo da mesma forma aí que a gente vem falando para vocês nos vídeos, tá? Vou mostrar para vocês aqui um amplificador que até tem um custo barato em relação a outros produtos. E o que eu pude perceber foi o seguinte: esse amplificador aqui, ó, você compra ele por 100, 120 reais. Ele tem um som razoável em relação ao que ele se propõe. Então ele não é um amplificador ruim. Mas tem um detalhe: essa versão aqui, no caso, é uma versão falsificada do original. Então, se você abrir aqui, ó, você vai ter uma surpresinha que muitas pessoas têm em amplificadores classe AB, principalmente quando vai fazer manutenção, que é a troca dos transistores de saída ou transistores drive, enfim. Então, a pessoa consegue pegar um transistor que tem um custo pequeno e falsificar. Então, se chega a esse nível, é sinal que dá dinheiro fazer esse tipo de atitude que está aí no mercado. Então o que está acontecendo é o seguinte: o mercado brasileiro, eu vou falar do mercado brasileiro, que é esse que eu acompanho, é um mercado prostituído de peças e componentes, tanto para o amplificador classe AB como o amplificador classe D. Então, gente, o que está acontecendo no mercado é o seguinte: o amplificador classe AB ainda está sendo mantido no mercado pela qualidade que ele oferece e também pela possibilidade de sofrer manutenções e melhorias, né? Então tem técnico que pega um amplificador de classe AB e deixa ele tinindo 100% como se estivesse novo, ok? Já o amplificador, gente, classe D, a gente não tem esse tipo de facilidade que eu chamo. Então o que está acontecendo aqui? Você compra um amplificador classe D, estou falando amplificador finalizado, tá? Com um gabinete, tudo certinho. Coloca ali para tocar. E pode ter certeza, gente, um dos maiores problemas do classe D são as fontes de alimentação. Fonte de alimentação chaveada é uma fonte que eu chamo problemática. Problemática em relação ao tempo, ok? Eu sei que as fontes chaveadas melhoraram e muito. Eles têm um know-how hoje fantástico em relação. Eu acompanho isso também na parte de no-breaks, que trabalha com fontes de alimentação chaveadas, principalmente os no-breaks dupla conversão. Então esse tipo de fonte de alimentação eu já trabalho com há muito tempo. E o que eu percebo é o que? A fadiga
dos capacitores, porque os capacitores de filtragem das fontes chaveadas são menores capacitâncias, devido à frequência, à alta frequência de chaveamento, não reduz o capacitor. Como um transformador trabalha em 60 Hz, eu preciso de capacitores maiores, ok? Então a relação do capacitor eletrolítico, ele é um fator importante, tanto no classe D, como na parte também do amplificador classe AB. O que acontece é o seguinte, esse tipo de fonte de alimentação, ela tem um isolamento, ok? Então o isolamento que a gente chama do transformador, porque tem um transformador na fonte chaveada, que é um transformador de alta frequência, né, para reduzir as proporções e também a proporção da capacitância dos capacitores da fonte. Então com isso o que acontece? Você tem um amplificador que é vulnerável a ruído e também um fator gerador de ruído. Então o que acontece com a fonte de alimentação do amplificador classe AB, né, numa fonte linear, quando os capacitores começam a ficar ruins? Ela começa a passar a frequência da rede elétrica, que é 60 Hz, ou 50, a depender da região. Aqui no Brasil só é 60, mas na Europa toda é 60. Só que acontece o seguinte, você vai ouvir no seu amplificador como se fosse um som grave, né? Já a parte da filtragem aqui da fonte de alimentação chaveada, ela vai passar alta frequência, que vai perturbar, inclusive vai queimar os alto-falantes. Então o que está acontecendo hoje no mercado é o seguinte, as pessoas, principalmente as pessoas que desenvolvem sonorização profissional, não estão mais comprando amplificadores classe D, porque é um amplificador descartável. Ele é bom, funciona bem, funciona. Mas quando dá problema, você tem um problema nos grupos gerador que sai lambendo aí várias fontes, você não consegue colocar a fonte de novo no local. Primeiro que ela não vai estar disponível para você comprar. E a manutenção dessas fontes são manutenções complexas, que utilizam circuitos integrados especiais, que você também não vai comprar. Então, gente, a lei ainda é a seguinte, o fabricante comanda tudo isso. Ele quer ter lucro, ele quer vender mais, então com isso ele vai fazer produtos descartáveis para você comprar. Mas o mercado de sonorização profissional, aquele que eu estou estudando, ele tem um detalhe, que a pessoa que quer fazer uma sonorização, ele não quer ter problema. E quando der problema no amplificador dele, ele quer tomar conta aí e consertar. Ou seja, ele quer um amplificador durável, não quer um amplificador descartável. Porque o simples fato de estar comprando, queimando, comprando, cria um ciclo que é desfavorável, inclusive até para sonorizações profissionais. Ok? E um detalhe também que vocês têm que observar é que cada vez mais que a gente aumenta a potência dos alto-falantes, a gente tem que aumentar a potência também dos amplificadores. E eu vou falar uma coisa para você, tem um limite para isso, ok? Então você vê essas sonorizações aí de automotivas com alto-falantes monstro aí de 10.000 watts, 5.000 watts de potência. Gente, essa potência é a potência do alto-falante, mas não é a potência sonora que ele pode fornecer. Então você vai observar que um alto-falante que dá 100 watts sonoros, ele vai dar uma potência resistiva em torno de 200, 250 watts. Então o rendimento dos alto-falantes também é um fato que tem que se analisar. Observe que uma boca de 15 polegadas ou de 21 polegadas, se você colocar a nível de propagação sonora, ele vai dar o mesmo se ele for uma potência de 100 watts. Ou seja, uma boca de 20, 21 polegadas, ou 18, ou de 15 polegadas, vai movimentar uma carga, né, de sonora equivalente a um amplificador que forneça aí 200 watts. Só que tem um detalhe, os alto-falantes cada vez eles mais são duros, as bobinas são mais rígidas, os fios são maiores, a bitola. Então você tem o que? Um desperdício de energia muito grande. Então o que você poderia fazer, você ter várias caixas de som, que você precisa o que? Você precisa manipular o ar, ou seja, o som chega através do ar. Se o ar que você ouve for propagado por um alto-falante de 20 polegadas,
ele vai fazer o mesmo efeito que você tem uma potência de 100, um alto-falante de 100 ou um alto-falante de 1000. Então você vai ver um alto-falante de 1000 watts RMS propagando o áudio da mesma forma que um alto-falante de 100 no mesmo diâmetro de alto-falante. Então você vai ter o que? Uma compressão sonora muito parecida, vai mudar pouquíssimo, tá? Em relação a um amplificador de 100 para de 1000. O que vai acontecer é que você, com um amplificador, um alto-falante, desculpe, que tem 1000 watts, você vai precisar de um amplificador de mais de 1000 watts para movimentar ele. Ok? Você vai ligar 2, 3, 4 e não vai ter a mesma compressão acústica que um alto-falante de menor potência, ok? Com a facilidade de excursionar a bobina. Então, gente, esse é um detalhe que também tem que ser compreendido, tá? Então, voltando ao assunto aqui de amplificador classe B e AB, o que está acontecendo no mercado é o seguinte: o amplificador de classe AB ele está retornando forte, principalmente em amplificadores de potência. Observe que ele vem em classe G, classe H, mas são os mesmos amplificadores com a mesma topologia do classe AB convencional. Já os classe D são amplificadores que são chaveados, eles não são digitais. Ele simplesmente tem um oscilador em alta frequência que faz a modulação. Ele pega o sinal do áudio de entrada e modula. Aí o que acontece? O que restringe a banda do amplificador classe D é o indutor, que ele tem que tirar ruído do chaveamento. Então, se você coloca uma frequência mais alta, você vai ter que ter um indutor capaz de tirar essas frequências na saída. Ok? Então isso depende muito da frequência de oscilação do amplificador classe D, que hoje está em 100, 120, cada vez mais sobe, só que tem um detalhe: os transistores precisam acompanhar também a velocidade de oscilação. Não adianta você ter um oscilador de 100 kHz, onde seu transistor ele não opera, ele só opera até 30, então ele vai limitar e vai deformar, então você vai ter problemas na saída do amplificador. Então você vai ter perda, vai ter banda restrita, principalmente nos agudos e médios. Já o amplificador classe AB, ele não sofre desse problema. Por quê? Ele vai chegar o quê? Uma fonte estabilizada, o máximo que pode ir de ruído da fonte é 60 a 120 Hz em relação a isso. Ele sendo um amplificador bem projetado, ele não vai ter problema de ruído na saída. Então você vai ter uma distorção harmônica boa, ele não vai inserir ruído também no final, ou seja, vem um sinal limpo, ele vai gerar ruído e vai propagar aí nos alto-falantes. Então, gente, o amplificador hoje classe AB, na forma G ou H, ele está sendo retornando aí pelos fabricantes por ser um amplificador de fácil manutenção. Você ainda acha muitos componentes e o mercado já está virando, tá, gente? Já existe muito fabricante de componente eletrônico já retornando à produção para esses amplificadores de potência, principalmente a parte de transistores, ok? Então é o caso da Minion Watts, que fabricava válvula, né? Fabrica hoje transistores, está retomando a produção. Outros já estão também retomando a produção. O que tem que ser evitado são produtos falsificados, ou seja, aquele produto, vamos supor, um transistor desse aqui você acha que custa quanto? R$20. Se você achar ele por 10 ou por 5, você pode ter certeza que é falsificado. Então não precisa fazer teste, não precisa fazer nenhum tipo de artimanha para descobrir que ele é falsificado. O preço já delata ele sem nenhum tipo de critério. Outro aspecto que eu acho também, gente, importante é que o nível de dificuldade para você consertar um amplificador classe D é muito maior do que você consertar amplificadores classe AB, ok? Eu mesmo não estou produzindo amplificadores classe D porque eu me limito na parte de componentes eletrônicos que eu não tenho acesso e não tenho onde comprar. Então não tem como fazer um estudo mais detalhado. Só para você ter ideia, eu estava analisando um amplificador de classe D, não vou falar marca. Quando eu abri o amplificador bem montado, um amplificador bem definido, só que componentes que eu nunca vi na praça e procurei na internet e não achei. Isso quer dizer o seguinte: quando der problema nesse amplificador, ou você vai fazer a substituição da placa por outro fabricante, é o que está acontecendo, né? Eu vi amplificadores com fontes com problema, com fontes da Triel, que é um fabricante de fontes chaveadas aí no mercado.
e de amplificadores classe D também. Então o que você pode observar? O mercado sempre vai dar um jeito de consertar esse amplificador, que é aí que mora o perigo. A pessoa que está fazendo esse ajuste, se ela não tiver peças confiáveis, não vai dar jeito, não vai dar reggae, como a gente diz aqui na Bahia. Então a gente vai ter problemas que você vai encontrar em amplificador classe AB. Então o que está acontecendo hoje no mercado é essa. O fabricante cada vez mais quer piorar os amplificadores classe AB para tornar competitivos classe D, porque ele vai chegar no mercado com preço bem menor do que o classe AB, ok? Essa parte toda de produção do amplificador classe AB é cara, tá, gente? Não é barato não, principalmente na parte de componentes de alta potência. Já os amplificadores classe D, o que custa mais caro é o transistor oscilador e os FETs, que também você vai achar ele falsificado, que é também um entrave aí para fazer manutenção em amplificador classe D. Então, gente, todo amplificador classe D, ele tem a mesma topologia, não muda. Então, o que você consegue hoje com o amplificador classe D é facilidade em termos de custo de investimento. O som já está melhorando, isso é uma verdade, graças à tecnologia, mas ainda você encontra produtos falsificados em classe D, ok? Som automotivo, para quem gosta, é um prato cheio, mas também cada vez mais essas empresas que estão montando amplificadores aqui no Brasil estão tornando a placa descartável, ou seja, para forçar você sempre trocar de módulo ou aperfeiçoar seu módulo. A pedida é potência, ou seja, quem dá mais potência vende mais, pelo um preço balizado que eu chamo. Então, gente, não se engane, amplificador classe AB está retornando ao mercado, sim. Os grandes polos de sonorização profissional utilizam, na sua maioria, amplificadores classe AB, ok? Porque eles são fáceis de ser feita manutenção, eles são duráveis em relação ao classe D. Classe D é descartável. Vamos supor, se der um pau aqui, vai queima tudo no amplificador. Já o classe D, o classe AB não, você consegue fazer sua manutenção, inclusive substituição de placas de circuito, ok? Que é um circuito mais simples, porém mais eficaz e eficiente. Então é isso aí, pessoal. Esse vídeo aí para poder passar essa informação foi um estudo que eu fiz aqui de mercado, analisando aí as novas propostas aí para o ano de 2022, mas eu digo para vocês, o amplificador classe AB ainda vai durar muito aqui no Brasil, e principalmente para sonorização profissional e qualidade de áudio, tá? Então é isso aí, pessoal. Um abraço e fiquem com Deus.